Engenheiro e engenheira, 4 conhecimentos básicos que você deve dominar se quiser ser um engenheiro de estruturas. Eu já mostrei aqui no canal alguns passos que você deve fazer para se tornar um projetista de estruturas, mesmo que você não tenha estagiado dentro de um escritório de cálculo estrutural. E agora eu vou te mostrar quais as 4 áreas que você deve dominar se quiser ser bem sucedido como projetista. Essas 4 áreas a gente vê na faculdade, mas quem domina essas áreas consegue dominar e entender muito claramente o que os softwares de cálculo estrutural estão fazendo, os relatórios que eles emitem, os gráficos que a gente recebe dos softwares, só para você ter uma ideia de quão poderosas são essas 4 áreas. E eu vou fazer assim, eu vou mostrar as áreas mais básicas e à medida que a gente for evoluindo nessas áreas, eu vou mostrar como elas são utilizadas com exemplos mais simples, mas que você poderá perceber a influência dessas áreas dentro do desenvolvimento de projetos. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esquece de deixar aqui o seu gostei e, claro, se inscrever no canal. O primeiro deles, trigonometria. Não existe área da matemática que é tão aplicada dentro de engenharia civil quanto a trigonometria e com tantas pessoas com dúvida. Essa dúvida ela acontece muito no campo, quando você vai executar, por exemplo, um telhado. Pedreiro, mestre de obras e o encarregado eles têm dificuldade em perceber inclinação. Normalmente as inclinações são dadas em percentuais e aí já gera uma dúvida. Mas quando essa inclinação ela é dada em graus, aí a dúvida vira uma completa confusão. Trigonometria é uma das áreas mais antigas da matemática, dada a utilidade dela em termos de praticidade. Eu vou pegar aqui um exemplo que acontece comumente em projetos ou então até em execução para você entender e quais respostas você já tem que saber de antemão. Aqui eu vou mostrar uma questão que aconteceu essa semana com linhas de vida. Eu tenho um cabo de aço que está tensionado, uma distância aqui de 39 centímetros e um ângulo de 7,4. Eu preciso determinar qual é essa distância. A gente chama de hipotenusa lá na trigonometria. Então, como eu faria isso? Aqui a gente usa muito para determinar a tensão no cabo. Eu faço semelhança de triângulos ou eu aplico a hipotenusa para determinar essa tensão. Ou ainda você pode usar seno para achar esse valor, né? O seno deste ângulo é igual ao cateto oposto dividido pela hipotenusa e aí eu determino tanto essa distância quanto eu posso usar aqui para determinar a tensão no cabo. Quando eu domino a trigonometria, eu posso utilizar ela com o segundo conhecimento básico que deve ser entendido pelo engenheiro, que é o conceito de tensão. E é uma formulazinha extremamente simples que é usada a exaustão em toda a área de cálculo estrutural, que é a tensão. Nada mais é que a força dividida pela área. Parece até a pressão que você aprende lá nos conteúdos de física do 2º grau. Mas aqui a tensão ela tem maior profundidade, porque além de ser uma tensão, né, força sobre área, pode ser tração, uma tensão de tração, tensão de cisalhamento, saber o que são esses tipos de tensão e aonde a gente acaba utilizando ela. Esses dois grupos, essas duas conhecimentos básicos, tensão, trigonometria, a gente utiliza eles juntos com a terceira conhecimento básico que você deve ter, que é o entendimento dos gráficos de esforços. Também é um conhecimento perdido que está aí permeando a faculdade. Geralmente a gente vê por cima na faculdade, mas a aplicação deles na estrutura principalmente é enorme. A gente vai estudar, por exemplo, um caso como esse aqui, que é onde eu vou ver todos os diagramas de momentos que acontecem em uma estrutura. Imagina a seguinte situação, eu tenho um pórtico, 2 pilares, uma viga entre eles e uma viga com a carga muito elevada apoiada sobre esse pórtico. Como seriam os gráficos de cortante
e os gráficos de momento desse pórtico. Isso ajuda a prever o comportamento da estrutura e o entendimento desses gráficos, inclusive, ajuda a resolver alguns problemas que aparecem na hora do dimensionamento. O esquema estrutural eu poderia usar para o peso próprio dessa viga, que é apoio, eu poderia usar algumas setas com cargas distribuídas. E para essa carga mais elevada, eu poderia usar uma seta maior representando essa carga elevada. Ficaria alguma coisa dessa forma. Para traçar o gráfico, eu tenho que, para essa carga distribuída, se for o gráfico de momento, vai dar uma parábola. E aqui uma parábola pequena, que eu estou considerando somente a carga distribuída da viga, ou seja, o peso próprio dessa viga. Ficaria uma coisa assim. E o gráfico de momentos desta carga concentrada? Seria uma parábola também? Neste caso eu tenho que ele é uma reta. Então, fazendo aqui, eu tenho o gráfico de momentos da carga distribuída e o gráfico da carga concentrada no meio da viga. O gráfico final seria uma combinação desses dois gráficos, daria uma coisa aproximadamente dessa forma. E como que seria o gráfico de cortante? Na cortante, eu vou ver como que estão as forças que cortam a seção dessa viga. E nesse caso, a primeira força que eu tenho, se eu considerar os extremos, são as cargas dos pilares. Então eu tenho uma reação aqui positiva nesse pilar, e à medida que eu avanço para a direita, eu vou ter uma redução no valor dessa cortante devido à carga distribuída de peso próprio. E também eu vou ter aqui uma quebra no meu gráfico, que é essa força concentrada. Ficaria uma coisa aproximadamente assim, ó, a reação do pilar positiva, vou perdendo esse valor de cortante devido às cargas que estão acontecendo do peso próprio da viga, e chega aqui no meio eu tenho uma carga maior que vai empurrar esse gráfico de cortante lá para baixo, e aqui no final eu tenho a reação final do pilar oposto. Então, sim, vamos aproveitar esse momento. Eu vou estender essa situação, eu vou levar essa situação um pouco mais à frente. E se eu tivesse o mesmo pórtico conectado a um segundo pórtico, olha só, tem mais um pilar aqui, só que esse último pilar, ele tem uma laje que descansa nele. Como que seriam os gráficos de momento e cortante nesse novo caso? Presta atenção, porque isso vai conduzir a uma situação interessante, principalmente para os pilares. Então a situação estrutural vai ser muito parecida com o anterior. Eu tenho a carga distribuída da primeira viga, tenho a carga distribuída na segunda viga, com a diferença que na segunda viga essa carga distribuída ela é maior, porque eu tenho a laje aqui acontecendo. Se eu fosse traçar os gráficos de momento, e aí já muda, porque com essa carga adicional, isso ocasiona uma reação maior nesse pilar, e isso leva esse gráfico a ter um momento negativo nesse apoio, como normalmente acontece em vigas. Olha lá, eu tenho um gráfico que ele é parabólico com a interferência dessa carga concentrada, mas aqui no apoio eu vou ter um momento negativo muito alto. E olha só que interessante, na viga da direita, dependendo do valor que eu tenho nessa carga concentrada, eu vou ter somente momentos negativos nessa viga da direita. O que isso significa? Que esta viga da direita, ela vai ser uma viga que vai estar armada mais na face superior, porque eu tenho momentos negativos. E aqui, se eu fizer o traçado da cortante, você percebe a mesma situação, as cargas que vão reduzindo, chega aqui no apoio, eu vou ter uma carga maior neste apoio, e dependendo da distância entre esse pilar e esse último pilar, eu tenho uma reação negativa sobre esse pilar, que
conhece muito bem a situação, geralmente trabalha com Eberic, porque isso leva a ter uma reação negativa sobre esse pilar, ou seja, o pilar ele não está recebendo cargas de compressão, eu tenho uma carga de tração aqui vertical e para cima, é uma forma de entender. E aí, já que estamos falando de Eberic, aqui eu tenho a representação do Eberic, se você quiser ver, deixa eu voltar aqui. Se você quiser saber como chega naquela tela, você clica aqui em Import com Unifilar. Mantém a escala 70% 70, funciona muito bem para visualizar. Então aqui eu tenho os esforços de cortante, olha só. Se eu pegar esta viga aqui, deixa eu ver se eu consigo deixar só ela. Não, botão errado, botão errado, botão errado. Deixa assim, acho que fica mais fácil de visualizar. Deixei só esse pórtico aqui. Se eu observar, eu tenho a cortante positiva de um lado, negativa do outro. E nos extremos, eu tenho mais uma cortante pequenininha aqui. Ou seja, essa viga ela atravessa toda essa seção. Na hora que eu fizer o traçado dos gráficos, eu vou ter uma situação muito parecida com aquela que a gente estava vendo lá. Eu vou ter momentos negativos aqui nos apoios, porque tem vigas nas bordas, e no meio eu vou ter uma parábola com momento positivo. Ó, vou vir aqui modelo LU, modelos de fletores, olha lá, a parábola no meio e os apoios com momentos negativos. Como eu não tenho cargas elevadas, os meus momentos negativos aqui deram pequenos.